A caminho do funeral de seu pai, Camila quase pisou em uma menina cigana que apareceu como se tivesse surgido do nada. A menina olhou fixamente, com aqueles olhos escuros que não tremiam diante de nada, e disse algo que partiu em dois a linha de seu destino. Se eu fosse você, iria antes à casa do seu pai. Você vai entender tudo. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde a minha história chegou. Sua voz faz com que essas histórias vivam além da tela. Camila Ortega havia aprendido a não se quebrar em público. Aos 29 anos, viver em outro país lhe ensinara que mostrar emoções era um luxo que nem todos podiam se permitir. Ela havia aprendido isso em silêncio, como muitas das coisas importantes de sua vida. Naquela manhã, acordou tarde. Em seu celular, apenas uma notificação não lida. Uma única chamada perdida. O número, desconhecido. Não deu atenção. Foi ao banheiro, olhou-se no espelho com os olhos cansados, sem maquiagem, sem vontade. Era sábado. Seria mais um sábado. Café. Música suave. Traduzir e-mails. Deixar o tempo passar até que doesse menos estar longe do que um dia chamou de lar. Mas o segundo toque a tirou do torpor. Desta vez, não era um número desconhecido. Era um número que ela havia bloqueado havia 3 anos. O de Lorena. Por um segundo pensou em deixar tocar. Afinal, o que aquela mulher poderia querer? Contar mais uma mentira? Lembrar-lhe de que seu lugar nunca foi aquela casa? Desbloqueou o número com as mãos trêmulas. Atendeu. Camila? A voz soava seca, como uma folha quebrada. O que você quer? Respondeu sem filtros. Só estou ligando para avisar que Ricardo, seu pai, morreu ontem à noite. Infarto. Vamos enterrá-lo ainda hoje. Houve um segundo de silêncio. Depois outro. Depois um abismo. Camila não soube se foi o nome, a maneira como ela disse, ou simplesmente a palavra morreu. Mas sentiu o estômago se contrair em uma onda fria. Sentou-se bruscamente na beira da cama, como se o corpo não pudesse mais sustentá-la. O que você disse? Sussurrou. Morreu, Camila. E o enterro é às 5. Não vamos mudar nada. Pegue um voo se puder. Se não, você já sabe. O tom de Lorena era tão neutro que doía mais do que se ela tivesse gritado. Mais do que se tivesse chorado. Como assim não vão mudar? Camila apertou o telefone contra o ouvido. Não sei se você se lembra, mas há 3 anos você desapareceu da vida dele. Não é exatamente a prioridade. Só liguei por decência. E, francamente, nem sei por que fiz isso. Lorena desligou sem se despedir. E então Camila ficou ali, com o telefone na mão, olhando fixamente para um ponto na parede branca do quarto. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Apenas um vazio que doía mais do que qualquer golpe. Levantou-se como se alguém a tivesse empurrado. Abriu o armário. Jogou roupas na mala sem pensar. Misturou documentos, uma foto antiga, seu passaporte. Ao chegar ao aeroporto, a fila de atendimento estava cheia. Seu voo original para o país de origem sairia 2 dias depois. Não podia esperar. Correu até o balcão de atendimento. Mal conseguia falar. Preciso de um voo urgente, disse com a voz entrecortada. Meu pai morreu. Tenho que chegar. O enterro é hoje. A funcionária mal levantou o olhar. Tem reserva? Não. Mas posso pagar o que for. O que tiver. Está tudo lotado, respondeu com tom robótico. A lista de espera. Camila segurou-se no balcão com as mãos. Por favor, confira de novo. O que for. Por favor. Um jovem que ouvia a poucos passos se aproximou. Vestia uniforme de auxiliar, embora seu rosto parecesse o de um estagiário. Está com algum problema, senhorita? Perguntou com gentileza. Não posso perder esse voo. Não posso. O rapaz pegou o tablet, digitou algumas vezes, verificou opções. Há um assento na classe executiva. É o último. Mas é caro. Não me importo. Onde assino? Onde pago? O rapaz a olhou por um instante. Depois assentiu. Me siga. Enquanto Camila seguia o jovem, sua mente se enchia de imagens. As poucas vezes em que seu pai a havia abraçado de verdade. A primeira vez que lhe disse que tinha orgulho dela. A última vez que se viram, no dia em que ele a expulsou de casa. Essa lembrança ardia.
Eu juro que você não importa para ele, dissera Lorena, com os olhos inflamados. Você é apenas um estorvo para nós. Camila não respondeu. Não conseguiu. Seu pai estava bem ali. Olhava para ela em silêncio. Vai deixar que ela fale assim comigo? Perguntou, com a voz quebrada. Ele apenas disse: Camila, você está passando dos limites. Vá embora. Está me expulsando? Estou pedindo para você ir, pelo bem de todos. Ela foi embora naquela mesma noite, sem olhar para trás. Agora, sentada em uma sala de embarque, com a passagem de classe executiva tremendo em suas mãos, perguntava-se por que sentia aquela urgência. Porque a ideia de não chegar ao funeral apertava seu peito como uma garra. Ao lado, o rapaz do aeroporto se aproximou novamente. Vai ficar bem? Obrigada por me ajudar. Posso te perguntar uma coisa? Sei que não é o momento, mas você me daria seu número? Estou só de passagem, em um estágio. E, bem, sinto que, se eu não pedir, não vamos nos ver de novo. Camila o olhou. O rosto amável, honesto. Sentiu-se culpada. Desculpe. De verdade. Hoje não posso pensar nisso. Ele sorriu com tristeza. Eu entendo. Tenha um bom voo. No avião, Camila fechou os olhos. Não conseguia chorar. Ainda não. Era como se sua mente não tivesse registrado completamente que seu pai estava morto. Ou talvez sim, mas ela não sabia como reagir. Lembrou-se das histórias que ele lhe contava quando era pequena. De como conheceu sua mãe. De como construiu aquela casa com as próprias mãos. Lembrou-se também de como perdeu. Não quando ele morreu, mas quando deixou de olhá-la como filha. Quando começou a acreditar mais em outra mulher do que em seu próprio sangue. Uma lágrima solitária caiu, e Camila limpou com raiva. Não por tristeza, mas por impotência. O avião decolou, e ela, com o rosto colado na janela, olhou as luzes que se perdiam lá embaixo. Pensou que talvez devesse se despedir, mesmo que fosse só para encerrar a história. Mesmo que não houvesse mais ninguém para ouvi-la. Mesmo que sua voz se afogasse entre a terra e as flores. Ela ainda não sabia que o verdadeiro enterro estava prestes a começar, e que seu pai não era o único que havia estado em perigo. O avião pousou com um solavanco brusco. Camila não reagiu de imediato. Continuava com a testa encostada no vidro frio, como se a pressão de seu corpo pudesse apagar as imagens que se repetiam sem descanso em sua cabeça. O cinto de segurança ainda prendia com força, embora o aviso de desligar já soasse por todo o avião. Ela não se moveu. Não queria se mover. Uma comissária se aproximou e tocou suavemente seu ombro. Senhorita, precisa desembarcar. Já estamos em terra. Camila assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Pegou sua bolsa e se levantou lentamente. Sentiu o tremor nas pernas, como se o ar ao redor tivesse outro peso, um que não pertencia ao mundo real. No túnel de saída, o ar era mais denso, quase úmido, como se todo o aeroporto exalasse uma espécie de ansiedade acumulada. Olhou o celular. Só 2 horas para o enterro. Havia tempo. Justo. Mas havia tempo. Caminhou o mais rápido que pôde pelos corredores do aeroporto. Evitava olhar alguém nos olhos. Apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Passava entre as pessoas como se o mundo inteiro se movesse em câmera lenta e apenas ela soubesse que algo estava prestes a se romper. E então, aconteceu. Ao dobrar uma esquina, em uma área mal iluminada do aeroporto, com mosaicos sujos e uma fileira de cadeiras de metal que pareciam esquecidas pelo tempo, Camila quase caiu ao tropeçar em algo no chão. Não era algo. Era alguém. Uma menina. Sentada no chão, com as pernas cruzadas, o cabelo preto e cacheado caindo sobre os ombros, a roupa desarrumada e um olhar. Aquele olhar. Negro. Fixo. Impossivelmente firme para alguém tão pequena. Está bem? Perguntou Camila, recuperando o equilíbrio e abaixando ligeiramente a voz. A menina não respondeu. Apenas a olhava. Como se já soubesse quem ela era. Como se a tivesse esperado. Você não deveria estar aqui sozinha. É perigoso, acrescentou Camila, tentando continuar andando, sem deixar de olhar a menina. A voz que emergiu daquela criatura era mais profunda do que deveria. Não tinha tom de brincadeira nem ingenuidade. Foi direta. Lenta. Não vá lá. Camila parou em seco. Perdão? Não vá ao enterro.
Você precisa voltar. Do que está falando? Ainda pode mudar tudo, disse a menina, sem piscar. O corredor estava quase vazio. A luz piscava no teto. O coração de Camila batia com uma violência desordenada. Ela não entendia o que estava sentindo. Era medo? Era loucura? Olha, não sei quem é você, mas está dizendo bobagens, disse, com uma tentativa de segurança que se quebrou no mesmo instante. Vai para casa, insistiu a menina. Para a casa do seu pai. Não para o cemitério. Camila deu um passo para trás. Olhou ao redor. Ninguém parecia notar a menina. Passavam perto, mas não olhavam para ela. Como se apenas ela pudesse vê-la. Engoliu em seco. A língua tinha gosto de metal. Quem te mandou? Perguntou, quase em sussurro. Mas a menina já tinha se levantado. Correu com agilidade pelo corredor e se perdeu entre um grupo de pessoas que saíam de um portão de embarque. Camila a seguiu com o olhar. Caminhou rápido, tentou encontrá-la entre a multidão, mas ela desapareceu como se tivesse se esvanecido. Parou. Fechou os olhos. Tentou acalmar a respiração. Você está cansada. Está em choque. Só isso. Está alucinando. É a dor, é o luto. É o corpo se protegendo de algo que não entende. Mas uma parte dela não engolia essa explicação. Havia algo mais. A forma como a menina falou. A certeza. Aquela frase, vai para casa. A casa. Essa casa. Essa casa que ela não pisava há 3 anos. Onde as paredes sabiam seu nome melhor que o pai. Onde o silêncio se aprofundava quando ela chorava atrás de uma porta fechada. Camila começou a andar sem direção. Algo dentro dela empurrava, gritava do mais fundo. Não era voz. Era instinto. Um alarme ligado, insistente. Caminhou até a saída do aeroporto. O ar da cidade bateu forte em seu rosto. Tinha chovido recentemente. Tudo cheirava asfalto molhado e lembranças. Táxi, gritou, levantando a mão. Um carro parou. O motorista, um homem de uns 50 anos, com barba grisalha e camisa desabotoada, olhou para ela pela janela. Para onde, senhorita? Camila hesitou. O cemitério ficava ao norte. A casa, ao sul. Olhou o relógio. Poderia chegar ao cemitério exatamente a tempo. Se desviasse para casa, talvez perdesse tudo. Mas a voz. Aquela voz. Não vá lá. Ainda pode mudar tudo. Avenida Santa Rosalia, número 18, disse finalmente. Na zona antiga? Sim. Entre. O táxi partiu. O motor rugia como uma fera acordada. O motorista ligou o rádio, mas Camila pediu para desligar. Não suportava o barulho. O som arranhava seus pensamentos. Enquanto avançavam pelas ruas, cada árvore, cada poste, cada esquina conhecida mexia com algo em sua memória. Aquela cidade era sua infância, sua adolescência, sua dor. Passaram pelo parque onde aprendeu a andar de bicicleta. Pela igreja onde sua mãe a levava quando criança. Pela velha padaria que fechou quando Lorena chegou às suas vidas. Quando o táxi virou na esquina da casa, Camila se inclinou para a janela. O coração batia como se soubesse que algo estava errado. A fachada continuava a mesma. Branca, com grades enferrujadas. As flores secas. A caixa de correio quebrada. Tudo parecia congelado no tempo. Espere aqui 5 minutos. Se demorar mais, vamos para o cemitério, disse ao motorista. Perfeito. Camila desceu do carro. A chave que carregava na bolsa tremia em sua mão. Duvidava que ainda funcionasse. Duvidava que tudo fosse real, duvidava de si mesma. Aproximou-se da porta. A maçaneta estava fria. Inseriu a chave. Giro. Clique. Abriu. O ar lá dentro estava viciado. Fechado. Antigo. Entrou. E soube, naquele instante, que havia feito a coisa certa. Porque aquele não era o ar de uma casa vazia. Era o ar de uma casa que escondia um segredo. Subiu os primeiros degraus com a alma presa na garganta. A porta do estúdio estava entreaberta. O cheiro era forte. Não de pó. Não de confinamento. Era outro tipo de cheiro. Mais denso. Como se algo tivesse queimado. Como se algo estivesse se gestando. Papai? Sussurrou. Nada. Avançou. E então ouviu. Um som seco.
Um gemido abafado. Parou em frente à porta do vestiário. O cheiro de queimado estava mais forte. Abriu de repente. E lá o viu. Os olhos. Os seus. Cheios de horror. Seu pai. Ricardo Ortega. Vivo. Amarrado. Com fita na boca e os pulsos presos a uma cadeira. O rosto coberto de suor. Os pés marcados. A alma quebrada. Camila gritou. Papá! Correu até ele, já chorando. Tentou tirar a fita. Ele gemia, desesperado, apontando algo com a cabeça. Olhava para o fundo do quarto. Ela o seguiu com o olhar. Sobre uma mesa, um ferro de passar ligado. Vermelho. Fumegante. Sobre um tecido que já estava soltando fagulhas. Ao lado, garrafas de álcool. Roupas velhas. Um cenário pronto para pegar fogo. Camila correu. Desligou o aparelho. Procurou um cobertor. Bateu nas chamas. A sufocou com o corpo. Tossiu. Chorou. Gritou. O fogo não avançou. Por segundos. Mas não avançou. Voltou para o seu pai. Tirou a fita. O que está acontecendo? Gritava, soluçando. Camila, você chegou. Chegou bem a tempo. As palavras tremiam em seus lábios. Quem fez isso? Onde está Lorena? Ricardo olhou para ela com uma mistura de alívio e vergonha. Temos que sair daqui. Agora. Eu vou te explicar. Mas não aqui. Não agora. Camila o abraçou, ainda sem entender. Sem saber se chorava de medo, de raiva ou de alívio. O verdadeiro enterro estava apenas começando. Camila mal conseguia se manter em pé. Todo seu corpo tremia, e o suor frio escorria pelas costas como se sua pele reconhecesse um perigo que sua mente ainda não conseguia processar completamente. Tinha seu pai à sua frente, vivo, respirando com dificuldade, com os pulsos marcados pelo atrito das cordas. O mesmo homem que acabará de ser enterrado, segundo Lorena. O mesmo homem que a havia expulsado de sua vida com um silêncio que durou 3 anos. Ricardo tentou se levantar, mas tropeçou. Camila apressou-se em segurá-lo pelo braço. Ele gemeu de dor ao se levantar. O corpo pesava como se não tivesse se movido por dias, como se cada músculo lembrasse a traição, a impotência. Vamos, filha, murmurou. Se não chegarmos, chego atrasado ao meu próprio enterro. Essa frase cortou o ar como uma faca. Camila olhou sem conseguir responder. Sentiu que suas pernas cederam. Respirou fundo para não cair. Algo dentro dela se quebrava e se recompunha ao mesmo tempo. Ele estava vivo. Não era delírio. Não era uma alucinação de sua mente em luto. Estava ali, ferido, fraco, mas vivo. Como? Começou a perguntar, mas se interrompeu ao ver que o ferro ainda fumegava. Correu até a tábua onde estava e o desligou completamente. Os tecidos já haviam começado a queimar, e embora ela já tivesse controlado as chamas, o cheiro de desastre ainda impregnava cada canto do quarto. Agachou-se para verificar as garrafas. Álcool. Líquido inflamável. Tudo preparado para uma tragédia. Não foi um acidente. Alguém queria ter certeza de que o corpo de seu pai queimasse. De que o fogo levasse qualquer vestígio. E se ela não tivesse chegado? Olhou para Ricardo, que agora se apoiava na parede. Tinha dificuldade para manter os olhos abertos. Um pequeno corte na sobrancelha, sangue seco nos lábios. Cabelo bagunçado. Mas estava vivo. Deus, estava vivo. Camila pegou o telefone. Quis ligar para a emergência, mas seu pai levantou a mão com dificuldade. Não ligue. Ainda não. Primeiro temos que sair. Eu explico no caminho. Ela assentiu. Não entendia nada, mas a urgência na voz do pai não deixava espaço para dúvidas. Ajudou a descer as escadas, apoiando-o em seu corpo. Os degraus rangiam a cada passo. As paredes estavam manchadas de fuligem, pequenos sinais de que o fogo havia começado a se espalhar. Quando atravessaram a porta principal, o taxista, que ainda esperava dentro do veículo, saiu imediatamente ao vê-los. Abriu os olhos surpreso ao reconhecer Ricardo. Esse não é? Ajude-me, por favor, interrompeu Camila, ofegante. O taxista não perguntou mais nada. Contornou o carro e abriu a porta traseira. Ricardo caiu sobre o assento como se o corpo finalmente tivesse se rendido.
Levem-nos ao cemitério central, ordenou com voz rouca. Não há tempo a perder. O motorista hesitou por um instante. Depois ligou o motor. O senhor parece muito mal. Tem certeza de que não quer ir a um hospital? Tenho mais certeza do que nunca, disse Ricardo, com um olhar tão intenso que deixou o homem sem palavras. Hoje é o meu funeral. E não pretendo faltar. O carro partiu. O barulho do motor encheu o silêncio tenso que tomou conta do ambiente. Camila sentou-se ao lado dele, com as mãos ainda manchadas de cinza. Olhava o pai de soslaio. Não sabia por onde começar. Não entendia nada. Quem tinha mentido? Quem havia orquestrado tudo aquilo? E por quê? Pai, o que aconteceu? Por que o senhor está aqui? Quem fez isso com você? Ricardo passou a mão no rosto, com dificuldade. Engoliu em seco. Sua voz saía lenta, arrastada pela fadiga. Você não faz ideia do quão difícil foi fingir a minha morte. Camila sentiu um nó na garganta. Você fingiu? Você fingiu a própria morte? Sim. Mas não por capricho. Nem por covardia. Porque fui obrigado. Porque se não fizesse, hoje eu estaria realmente morto. Fez-se um silêncio denso no carro. O taxista se remexeu no banco. Olhava o retrovisor de vez em quando, mas não se atrevia a dizer nada. Lorena, disse Ricardo. Ela e o amante dela me queriam morto. E quase conseguiram. Camila sentiu o sangue gelar. Ernesto? Ricardo assentiu. Aquele imbecil. Fingiram preocupação, amor, lealdade. Beijavam minha testa enquanto planejavam como me matar. No começo pensei que fosse paranoia minha. Que eu estava ficando louco. Mas comecei a notar coisas. Conversas interrompidas quando eu entrava. Dinheiro faltando. Mentiras. E um dia, eu os vi. Com meus próprios olhos. Ela nos braços dele, na minha própria cama. Camila fechou os olhos. Tudo o que dissera anos atrás. Tudo o que haviam negado. Tudo pelo que fora expulsa. Tudo era verdade. Quando tentei enfrentá-los, continuou Ricardo. Ela chorou, pediu desculpas, implorou de joelhos. Jurou que tinha sido uma fraqueza. Que me amava. Que eu não a deixasse. Agarrou-me pelos tornozelos. E como um idiota, eu acreditei. Retirei a denúncia. Não contei a ninguém. Não queria sentir que tinha sido derrotado. Enganei a mim mesmo. Camila o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não sabia se de tristeza ou de raiva. E depois descobri um documento. Um rascunho. Ela tinha começado a redigir um testamento falso, onde tudo me pertencia apenas até a minha morte. Depois, tudo passava para ela. E havia um e-mail onde falava com Ernesto sobre o plano. O plano? Sim. Como fariam tudo parecer um acidente. Como colocariam velas perto das cortinas. Como deixariam coisas acesas. Como você seria a coartada perfeita. Por que não estava? Por que não sabia de nada? Camila tapou a boca. Sentiu ânsia. O carro seguia pelas ruas antigas da cidade, mas a atmosfera dentro do automóvel ficava mais sombria a cada palavra. Então foi por isso que fingiu a morte? Sim. Contratei uma agência privada. Gente que sabe como fazer alguém desaparecer sem deixar rastro. Tudo foi uma encenação. Me levaram ao hospital. Me declararam morto. O atestado foi falsificado com a ajuda de alguém de dentro. Ela acreditou completamente. Comemorou em voz baixa. Já se sentia viúva, rica e livre. Mas algo deu errado, disse Camila, quase sem voz. Muito errado. Descobriram que eu ainda estava vivo. Não sei como. Talvez alguém tenha falado. Talvez Lorena tenha desconfiado. Me encontraram. Me levaram para casa. Me amarraram. Prepararam o cenário. Esta noite planejavam queimar tudo. E quando encontrassem os restos, diriam que foi um engano. Que eu não estava morto. Que vivia escondido. Que algo falhou. Camila o abraçou. Pela primeira vez em anos, o abraçou como quando era criança. Ele apoiou a cabeça em seu ombro. Já não era o pai forte que ela lembrava. Era um homem quebrado, à beira do fim. O taxista reduziu a velocidade. Estamos chegando. Tem certeza disso? Ricardo endireitou-se com esforço. Tenho.
Mais do que nunca, o cemitério estava lotado. Pessoas vestidas de preto. Rostos solenes. O caixão já descia para a terra. E na frente de todos, Lorena. De preto, elegante, com óculos escuros. Falsa até o último gesto. Camila e seu pai saíram do carro. Algumas pessoas os viram. Um dos presentes deixou cair uma flor no chão. Uma mulher gritou: "É Ricardo!" Meu Deus! Lorena se virou. E ao ver Ricardo, empalideceu. Depois ficou vermelha. Depois, explodiu. Isso não pode ser. Você está morto. Você está morto. A multidão começou a murmurar. Os trabalhadores do cemitério se afastaram do caixão como se fosse uma bomba. Você não pode estar aqui, gritava Lorena. Você não existe. Camila se aproximou, com passo firme. Você não vai me cumprimentar, madrasta? Lorena tentou fugir, mas dois homens que haviam seguido o carro a seguraram pelos braços. Ernesto, que estava a alguns passos, tentou escapar, mas foi interceptado. Isso é um circo, cuspiu Lorena, lutando. Você deveria estar morto. E quase conseguiu, respondeu Ricardo. Mas o fogo não te alcançou a tempo. E minha filha chegou exatamente quando devia. Camila olhou para o pai. Ele retribuiu o olhar. Não era preciso mais nada. Naquele dia, eles não enterraram um corpo. Enterraram uma mentira. E o que o fogo revelou foi a verdade que todos se negaram a ver. O carro avançava em silêncio pela avenida principal, deixando para trás o cemitério, a farsa, os rostos confusos, as lágrimas falsas e os sussurros que já começavam a preencher as redes sociais dos que estiveram presentes. Ricardo olhava pela janela, com os lábios apertados e o corpo vencido pelo cansaço. Camila, ao volante, tinha os nós dos dedos brancos de tanto se agarrar ao volante. Não era o trânsito que dificultava a condução. Era o turbilhão emocional que se agitava dentro do peito. As perguntas se amontoavam na garganta, cada uma mais urgente que a outra, mas ela não queria interromper o momento. Seu pai acabará de ressuscitar diante dos olhos do mundo. Forçar uma explicação imediata teria sido cruel. O taxista, o mesmo que tinha testemunhado o resgate, ofereceu-se para levá-los aonde quisessem, sem cobrar nada. Disse que uma história assim não se via todos os dias, que o mínimo que podia fazer era ajudar. Ricardo deu o endereço de um velho amigo, alguém de confiança. Um lugar seguro. Precisavam de um lugar onde ninguém os procurasse, pelo menos por algumas horas. Dentro do carro, o ar era denso, carregado de pensamentos não ditos. Você tem certeza de que está bem? Perguntou Camila finalmente, sem tirar os olhos da estrada. Estou vivo, o que já é muito dizer, respondeu ele, sem humor. Ela suspirou. Olhou de relance para o rosto do pai. Custava-lhe reconhecê-lo. Ele havia envelhecido abruptamente. As olheiras eram profundas, os sulcos na testa mais marcados, os olhos mais apagados. Mas ainda assim, no meio daquela imagem destruída, havia aquele brilho. Aquela faísca que ela lembrava. O homem que fora seu herói. Aquele que costumava acordá-la para ver juntos os amanheceres na varanda. Por que você não me ligou antes? Sussurrou. Ricardo não respondeu imediatamente. Apertou os lábios. Depois baixou o olhar para as mãos. Porque eu tinha vergonha. Porque não sabia como olhar para você depois do que fiz. Depois de não ter acreditado em você. De expulsá-la de sua própria casa por me defender da mulher que me queria morto. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Apertou mais o volante. Não foi culpa sua. Não toda. Ela te manipulou. Te envolveu. Eu vi desde o começo, mas você queria acreditar nela. Queria acreditar no amor. Eu me recusava a pensar que alguém pudesse fingir tanto. Agarrei-me a uma mentira porque preferia isso a ficar sozinho. E essa fraqueza quase me custou a vida. Camila virou em uma rua secundária. O tráfego era menos intenso. Reduziu a velocidade. Ricardo respirou fundo. Tudo começou com pequenos detalhes. Um recibo que não batia. Uma joia que desapareceu. Uma conversa em voz baixa que terminou abruptamente quando entrei. No começo pensei que estava paranoico. Depois comecei a anotar tudo. Cada coisa suspeita. Um dia, ela esqueceu de sair do e-mail, e lá estava. Uma troca com Ernesto. Quase lá. Tenha paciência.
O velho não suspeita de nada. Aquela frase queimou meus olhos. Camila o ouvia em silêncio, sentindo que cada palavra se cravava como uma agulha. Ela desejara por anos uma explicação, uma rendição, um pedido de desculpas. E agora tinha, mas sabia que o preço havia sido alto demais. Você os confrontou, não foi? Sim. Eu os enfrentei. Uma noite. Mostrei o e-mail. Exigi a verdade. Lorena chorou, ajoelhou-se, jurou que tudo era um mal-entendido. Ernesto negou tudo. Disseram que era uma brincadeira privada, que eu não entendia o contexto, que eu estava exagerando. E como um idiota, acreditei neles. Mas algo em mim já havia se quebrado. Comecei a vigiar. Gravei conversas. Tirei fotos. Coletei provas. E então eu vi o plano completo. Ricardo se acomodou no assento. Fechou os olhos por alguns segundos. Planejavam uma morte limpa. Nada de sangue. Apenas fogo. Um acidente doméstico. Um curto-circuito. Um descuido com velas. Um cigarro mal apagado. Tudo parecia meticulosamente preparado para não deixar rastros. Chegaram até a planejar um falso testemunho em que diriam que eu fiquei deprimido e descuidei de tudo por causa da solidão. Camila cerrou os dentes. O coração lhe martelava o peito. Não conseguia imaginar a angústia de viver sob o mesmo teto que seus algozes, fingindo não saber que queriam matá-lo. E o funeral? Eu o fingi. Era a única saída. Contratei uma agência privada. Pessoas especializadas em desaparecimentos simulados. Eles me infiltraram em uma clínica onde trabalhavam com um atestado médico falso. Simularam uma morte súbita. Me tiraram de ambulância. Lorena acreditou que tudo era real, chorou. Mas não de dor. Chorou pelo fim da espera. E depois? Depois veio o pior. Me esconderam. Disseram que eu não saísse, que mantivesse o perfil baixo enquanto reuniam mais provas. Mas alguém cometeu um erro. Não sei se foi um vazamento ou se alguém se vendeu. Lorena descobriu que eu ainda estava vivo. Me localizaram. Me espancaram. Me trouxeram de volta para casa. Me amarraram. E esperaram o momento perfeito para terminar o que começaram. O incêndio seria esta noite. Tudo se encaixava. Sem testemunhas. Sem barulho. E com o funeral já feito, ninguém suspeitaria de nada. Camila levou a mão ao rosto. Lágrimas quentes desciam por suas bochechas. Eu estive tão perto de ir ao cemitério, de não voltar para aquela casa. Se não fosse por aquela menina. Ricardo franziu a testa. Que menina? Uma menina cigana. No aeroporto. Me olhou como se soubesse de tudo. Me disse para não ir ao enterro. Que ainda podia mudar tudo. Que eu devia ir para casa. Ricardo ficou em silêncio. Parecia processar o que ouvia com cautela. Sua mãe era cigana, você sabia? Camila o olhou de lado, confusa. O quê? Sempre guardei isso para mim. Sua mãe vinha de uma família cigana, mas renunciou às raízes por minha causa. Eu era um homem que queria ordem, regras, estabilidade. Ela deixou tudo para ficar ao meu lado. Mas o sangue dela, o instinto dela, você o tem. Às vezes penso que o carrega mais forte que ela. Camila não soube o que responder. Ficou em silêncio, digerindo o que acabará de ouvir. Chegaram a uma casa modesta, afastada do centro. Um homem idoso os recebeu na porta. Tinha cabelo grisalho, pele enrugada e um olhar afiado. Ricardo, pensei que você estivesse morto. Quase estou. Preciso ficar algumas horas. Entre. Está tudo preparado. Camila e o pai entraram. O lugar era acolhedor, com móveis antigos e cheiro de madeira. Ricardo se deixou cair em uma poltrona e fechou os olhos. Camila o cobriu com uma manta e sentou-se ao seu lado. E agora? Agora esperamos. Já não estou sozinho. E eles estão expostos. Ernesto vai falar. É fraco. Vai se quebrar assim que o pressionarem. E Lorena, ela mesma vai se afundar. Sempre faz isso. E você? O que vai fazer quando tudo acabar? Ricardo a olhou. Havia tristeza em seus olhos, mas também uma centelha de esperança. Se você me permitir, quero reconstruir o que destruí. Quero ser seu pai de novo. Camila se inclinou e o abraçou com força. E nesse gesto, o passado se tornou um pouco mais leve.
A morte que planejaram para ele não se consumou. Mas a verdade que despertou acabou com muitas máscaras. E o pior ainda não havia terminado. Ricardo sabia que se expor publicamente trazia um risco. Também sabia que era o único modo de a verdade vir à tona sem que ninguém pudesse escondê-la depois. Já não bastavam provas gravadas nem documentos. A imagem de um morto caminhando para o próprio enterro seria mais poderosa que qualquer arquivo. Seria irrefutável. Camila o ajudou a vestir uma jaqueta escura, larga o suficiente para esconder as ataduras que ainda cobriam as marcas em seus pulsos. A respiração de Ricardo era lenta, como se cada passo fosse também um exercício de vontade. A casa onde se refugiavam ficava a 15 minutos do cemitério. Durante o trajeto, Camila mantinha o olhar fixo à frente, os olhos atentos e as mãos tensas sobre o volante. Ele a observava de relance, como se tentasse gravar na memória o rosto da filha que por tanto tempo evitou encarar. Ao dobrar na rua principal do cemitério, uma multidão vestida de preto já se congregava em frente ao túmulo. As flores formavam um tapete triste, os lamentos suaves se misturavam à voz pausada do sacerdote, e ao fundo, como uma estátua de mármore, Lorena permanecia ereta. Ela usava um vestido justo, preto profundo, óculos escuros que cobriam seus olhos e um véu fino que mal tocava suas bochechas maquiadas. Ao lado dela, com as mãos cruzadas na cintura e o rosto forçado em uma expressão compungida, estava Ernesto. Ricardo pediu a Camila que parasse alguns metros antes de chegar. Ele desceu do carro com dificuldade. Suas pernas não obedeciam completamente, mas suas costas estavam retas. Havia algo em seu olhar que não tremia. Camila o segurou pelo braço. Não precisavam de palavras. A multidão não os viu no início. Estavam demasiado absortos no discurso, no caixão recém-descido, nas flores brancas que cobriam a lápide. Mas bastou que um homem idoso os visse avançar pelo caminho de cascalho para que algo se desfizesse no ar. O ancião deixou cair o buquê que carregava nas mãos. As pétalas se espalharam pelo chão. Sua expressão se transformou. Seu dedo trêmulo apontou para Ricardo. E sua voz, embora quebrada pelo susto, foi clara. Ricardo? Vários se viraram instantaneamente. O murmúrio cresceu como uma onda. Os olhares se encheram de incredulidade. Alguns recuaram, outros se aproximaram. As câmeras dos telefones se ergueram como automatos. Ninguém entendia. Ninguém podia acreditar no que via. Lorena se virou lentamente, como se soubesse o que encontraria. Quando viu, tudo nela se quebrou. Seus óculos caíram no chão. Seu rosto palideceu até se tornar cinza. Deu um passo para trás. Depois outro. E então, gritou. Isso não deveria acontecer. Sua voz se ergueu acima de todos. Você já estava morto. Esse foi o momento exato em que o cemitério se transformou em um palco de justiça. A reação de Lorena não deixou espaço para dúvidas. Ela não perguntou se era um truque. Não se mostrou surpresa com uma possível confusão. Não tentou correr para abraçá-lo como uma viúva inconsolável que recupera o amor de sua vida. Não. Gritou do pânico. Do fundo de sua culpa. 2 homens que estavam nas extremidades do grupo se moveram em uníssono. Vestiam preto, como qualquer participante do enterro, mas seus movimentos eram precisos, frios. Um se aproximou de Lorena. O outro interceptou Ernesto, que já dava passos lentos em direção à saída. Ambos exibiram placas discretas. Segurança privada. Os mesmos que Ricardo havia contratado. Lorena Ávila, você está presa sob suspeita de tentativa de homicídio, conspiração e fraude. Ernesto Rios, nos acompanhe. Qualquer coisa que disser será usada contra você. A multidão se abriu como se uma força invisível a partisse ao meio. Camila caminhou ao lado de seu pai, sem tirar os olhos de Lorena, que lutava com um dos agentes. Você está morto. Gritava ela, com a voz rasgada, isso não é real. É um truque. O real, respondeu Ricardo calmamente, é que você quase me queimou vivo. Lorena se sacudiu com mais força. Ernesto tentou se soltar, mas mal conseguiu se mover. Estava pálido, com os olhos fundos. Parecia mais uma criança assustada do que um amante criminoso. Camila parou em frente a Lorena. Olhou-a de frente. Já não era mulher elegante, calculista, segura. Agora era apenas um saco de ossos coberto de ódio. As olheiras profundas, os lábios trêmulos, a maquiagem derretendo com suor. Nenhuma máscara a salvaria de si mesma. Que tipo de monstro é você?
Perguntou Camila, com voz firme, sem necessidade de gritar. Lorena cuspiu no chão. Tentou olhar para outro lado, mas Camila obrigou a manter o olhar. Eu te vi manipular meu pai. Eu vi. Anos atrás. E quando tentei avisá-lo, ele me expulsou de casa por acreditar em você. Você me roubou uma família. E agora tentava roubar a vida dele. Você não entende nada, respondeu Lorena, com fio de voz. Ele já não servia para nada. Era um estorvo. Um velho inútil. Camila levantou a mão, mas não para bater. Para apontar. Você está acabada. Não porque nós digamos, mas porque você mesma cavou sua sepultura. Com cada mentira. Com cada gesto. Os agentes a arrastaram para a viatura. A multidão filmava. Alguns choravam. Outros murmuravam. E no meio do caos, Ricardo permaneceu em pé, como uma árvore que resistiu a todos os ventos. Não disse mais nada. Não se regozijou. Não mostrou vingança. Apenas dignidade. Ernesto foi o primeiro a se quebrar. Ao passar por Ricardo, abaixou o olhar. Seus lábios tremiam. Murmurou algo. Eu só seguia ordens. Ricardo não respondeu, porque não merecia resposta. Camila ajudou a sentar em um banco de pedra. Os murmúrios continuavam, mas já não importavam. O cemitério, que há poucos minutos era um lugar de luto, agora era palco de redenção. O enterro que nunca foi se transformará no julgamento público de uma mulher que brincou com o amor de uma família inteira. Quer ir embora? Perguntou Camila, com doçura. Ricardo balançou a cabeça negativamente. Quero ficar um momento. Quero me despedir do que eu fui. Ela assentiu. Acompanhou em silêncio. Ambos olharam para a tumba que agora estava vazia de propósito. Um caixão sem dono. Um buraco cavado para um corpo que se recusou a morrer antes de contar sua verdade. E agora, o que faremos, pai? Ricardo olhou para ela com ternura. Levou alguns segundos para responder. Agora, recomeçamos. Se você me permitir. Camila sorriu, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Claro que sim. Mas com uma condição. Qual? Nunca mais duvide de mim. Nem por amor, nem por medo. Porque não pretendo me calar nunca mais. Ricardo a abraçou. Com força. Com todo o amor que lhe havia negado durante anos. E nesse abraço, a morte se rendeu. Porque não levou o que queria. Porque a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra o caminho de volta. E porque existem enterros que, embora celebrados, jamais se completam. Porque a alma daqueles que lutam nunca é enterrada. Apenas renasce. Depois desse momento, o cemitério pareceu voltar lentamente ao seu letargo. A multidão começou a se dispersar lentamente, como se todos soubessem que acabavam de ser testemunhas de algo irrepetível. Alguns se aproximavam timidamente de Ricardo, ofereciam palavras de apoio, um aperto de mão, um abraço breve. Camila permaneceu ao lado dele o tempo todo, sem soltá-lo, sem baixar a guarda. Não porque temesse um novo ataque, mas porque não estava disposta a perdê-lo de novo, nem que fosse por um instante. O taxista se aproximou caminhando com uma expressão de mistura de espanto, admiração e um leve tremor que evidenciava o que acabará de presenciar. Senhor Ricardo, disse em voz baixa, não sei se o senhor acredita em milagres, mas isso foi um dos grandes. Ricardo sorriu com os lábios, mas os olhos ainda carregavam o peso da guerra interna. Acredite, estou começando a considerar. Vamos embora? Perguntou Camila. Ricardo assentiu e se levantou lentamente. O corpo doía como se tivesse sido emprestado à morte por vários dias e apenas agora fosse devolvido. Só se pudermos fazer uma parada antes, disse o taxista. Tenho que passar no aeroporto para buscar meu filho. Ele está chegando da sua prática profissional. Não gostaria de deixá-lo na mão, ele está fora meses. Camila olhou para ele e não hesitou nem por um segundo. Claro, vamos. Entraram no carro. Camila no banco do passageiro e Ricardo atrás. O veículo partiu, e o silêncio voltou a ocupar seu lugar, mas desta vez não era desconfortável. Era um silêncio de calma, de depois da tempestade. A cidade passava pelas janelas como um filme antigo, e os rostos na rua pareciam alheios ao que acabará de ocorrer no cemitério. Ricardo acomodou-se no assento e fechou os olhos por alguns segundos. Sabe o que penso, filha? Camila apenas girou o rosto na direção dele. O quê? Que talvez tudo isso tivesse que acontecer. Talvez precisássemos disso.
Perder tudo. Morrer simbolicamente. Quebrar-nos por completo para entender o que realmente importa. Ela não respondeu de imediato. Limitou-se a observá-lo com uma mistura de ternura e dor. E o que é que importa? Você. O que somos? O que fomos? O que ainda podemos ser? Camila baixou o olhar. As palavras do pai eram como bálsamo, mas também como pequenas lâminas que abriam feridas que ainda não haviam cicatrizado. Não sabe o quanto esperei que me dissesse isso. Quantas vezes pensei que ouviria, mas já era tarde. Nunca é tarde, disse ele, quase em um sussurro. Enquanto estivermos vivos, sempre há tempo para pedir perdão. E para recomeçar. O táxi parou em frente ao terminal de chegadas. A porta automática de vidro se abriu e um grupo de pessoas começou a sair arrastando malas. Entre eles, um jovem alto, de cabelo castanho claro e mochila no ombro, parou e procurou com o olhar. O taxista abaixou a janela e levantou a mão. Pablo! O jovem o viu, sorriu e correu em direção ao carro. Abriu a porta de trás, colocou a mochila e se sentou. Mal levantou o olhar, seus olhos encontraram os de Camila, que se virou para olhá-lo com mais clareza. Os dois ficaram paralisados. Não pode ser, murmurou ele. É você. Camila o olhou, sem conseguir esconder a surpresa. Ivan. O mesmo Ivan que lhe conseguiu o ingresso quando mais precisava. O mesmo que pediu seu número pouco antes de embarcar. O mesmo para quem disse que não era o momento. E agora estava ali, no banco de trás de um táxi qualquer. Ao seu lado. Ricardo se inclinou para a frente, com uma sobrancelha levantada. Vocês se conhecem? Camila soltou uma pequena risada, uma mistura de incredulidade e alegria nervosa. Digamos que ele foi a primeira pessoa que me estendeu a mão no dia em que tudo isso começou. Ivan sorriu, ainda sem conseguir tirar os olhos dela. E agora parece que o destino nos reuniu novamente. O taxista os olhou pelo retrovisor com um sorriso de orelha a orelha. E você não me disse que conheceu uma garota no aeroporto, filho? Ivan riu. Não pensei que haveria novamente, muito menos nessas circunstâncias. Camila voltou a se virar para a frente. Seu peito estava cheio de sensações que ela não sabia como organizar. O riso de Ivan, sua voz, o gesto gentil em seus olhos. Tudo aquilo tinha sido uma faísca em meio ao caos. E agora, com a tempestade acalmada, essa faísca voltava a se acender. Ricardo os observava atentamente. Havia algo em seus olhos que denotava mais do que simples curiosidade. Talvez intuição. Talvez desejo de ver sua filha reconstruir algo mais que sua relação familiar. E o que você está fazendo aqui, Ivan? Perguntou Camila. Vim visitar meu pai, claro. Mas também terminei o estágio. Estou prestes a começar um projeto na cidade. Não sei quanto tempo ficarei, mas gostaria que não perdêssemos contato desta vez. Camila o olhou. Sua expressão era honesta. Nada nele parecia ter segundas intenções. Era como se o universo oferecesse, pela segunda vez, a oportunidade de dizer sim. Eu também. O carro voltou a avançar. As luzes da cidade começaram a acender. Ricardo olhava pela janela, sorrindo sem dizer palavra. Sua filha estava viva, completa, forte. E, o mais importante, estava aprendendo a confiar novamente. Camila se deixou cair contra o encosto do banco, fechou os olhos por um instante e deixou que a cena envolvesse. Não havia paz absoluta, nem respostas definitivas, mas havia algo novo nascendo dentro dela. Uma calma diferente. Uma gratidão que ela não sabia como expressar. Pensou na menina cigana. Em sua voz firme. Em seus olhos negros. Quem ela realmente era. Como havia sabido? A intuição. Aquele sussurro que raramente se escuta com clareza. Aquela voz que nasce dentro e se perde entre a razão e o medo. Aquela voz a salvou. E agora, o retorno dos vivos não era apenas de seu pai. Era o dela. Porque ela havia voltado de um lugar onde as feridas doíam mais que os golpes. E havia retornado com força, com verdade, com alma. Enquanto o carro seguia seu caminho, Camila abriu os olhos e olhou para o horizonte. O que vinha agora era um novo capítulo. E desta vez, não pensava deixá-lo escapar. Camila fechou os olhos e deixou que o vento da costa acariciasse seu rosto. Estava em pé sobre um pequeno penhasco, de onde se via o mar se estendendo até um horizonte em chamas. O sol se despedia, tingindo tudo de laranja, de calma, de esperança.
Ao seu lado, Ivan entrelaçava seus dedos com os dela. A brisa brincava com seu cabelo e um sorriso leve surgia em seu rosto. O mesmo sorriso que ela aprenderá a amar, a reconhecer mesmo na escuridão. Estavam juntos. Inteiros. Depois de tanto. 1 ano havia passado desde aquele enterro sem morto. Desde que a mentira mais elaborada caiu em cinzas. Desde que seu pai, à beira do túmulo, retornou à vida. O tempo não curou todas as feridas, mas lhes ensinou a caminhar com elas, a não se deixar parar pela dor, a transformá-la em alicerce para algo novo. A casa onde Camila cresceu foi vendida pouco depois do julgamento. Ricardo não quis ficar nem um dia mais sob aquele teto onde fora prisioneiro do engano. Dizia que as paredes sussurravam traições, que as sombras ainda se escondiam nos cantos. Comprou uma pequena propriedade a poucas quadras de onde Camila e Ivan começariam sua nova vida. Uma casa sem luxos, mas com grandes janelas e pátio cheio de limoeiros. Ali cultivava em silêncio. Plantava. Lia. Recebia seu neto, dizia, embora o neto ainda não existisse. Mas o esperava com a mesma fé com que havia esperado o perdão de sua filha. O casamento foi simples. Não por falta de recursos, mas por decisão. Queriam que fosse íntimo, com aqueles que realmente importavam. Pessoas que conheciam sua história, que haviam chorado com eles, que os haviam sustentado. Ricardo caminhou de braço dado com Camila até o altar. Fez isso com passos lentos, mas firmes. Cada passo era um pedido de desculpas, uma promessa. Cada passo era uma vitória contra a culpa. Durante o banquete, houve um silêncio natural quando ele se levantou com a taça na mão. Limpou a garganta. As palavras vinham de muito dentro, e por isso demoraram a sair. Quero dizer algo, disse. Não como pai, nem como anfitrião. Quero falar como homem. Como alguém que caiu tão fundo que quase não voltou. Eu perdi minha filha uma vez. Por não ouvi-la. Por silenciar sua verdade. E a recuperei quando ela mais precisava. Não há milagre maior que esse. Camila baixou o olhar, com lágrimas enchendo seus olhos. Ivan acariciou seu ombro suavemente. Ricardo continuou. Cometi muitos erros. E não posso apagar o passado. Mas aprendi que o tempo não apaga tudo. O tempo apenas cobre. O que apaga a dor é o amor. A coragem de pedir perdão. A humildade de aceitar que você errou. Este casamento, para mim, é mais do que uma celebração. É uma segunda chance. É um presente que eu não merecia, mas que recebo com gratidão eterna. Brindo a isso. As vidas que ressurgem. As almas que não se rendem. A vocês. Os aplausos foram lentos, sentidos, como uma onda que se espalha até tocar todos os cantos. Houve abraços, risadas, brindes com lágrimas. Naquele dia não se celebrou apenas uma união. Celebrou-se o renascimento de uma família. Semanas depois, Camila decidiu ir ao cemitério. Queria fechar o ciclo. Não com seu pai, mas com sua mãe. Havia deixado passar muito tempo. Devia-lhe uma flor, devia-lhe uma conversa. Foi sozinha. Caminhou entre os túmulos com passos suaves, como se não quisesse interromper o silêncio daqueles que descansavam. Levava nas mãos um pequeno buquê de lírios brancos, os favoritos de sua mãe. Parou diante do túmulo. Agachou-se. Colocou as flores. Respirou fundo. Mãe, disse baixinho. Sei que nunca fui embora completamente, mas agora estou aqui de verdade. Há tanto para te contar. Não sei se você pode me ouvir. Não sei se isso chega até você. Mas, por precaução, digo obrigado. Porque toda a força que tenho veio de você. Porque acredito que foi você quem me cuidou em todo este caminho. Quando tudo parecia perdido, houve algo, alguém, que me trouxe de volta. Uma lágrima caiu sobre a terra úmida. Não era uma lágrima amarga. Era suave. Serena. Estou bem, mãe. Papai está bem. Não perfeito, mas bem. E encontrei alguém que me cuida como você teria querido. Alguém que não me silencia. Que não me apaga. Estou feliz. E isso é graças a você. Ela ficou sentada por um tempo, olhando para o céu cinza. E por um momento, jurou que uma brisa quente roçava sua bochecha. Levantou-se e foi embora em paz. Naquela noite, em uma praça qualquer do centro, entre músicos de rua e vendedores de algodão doce, uma figura pequena caminhava com passos tranquilos. Era uma menina.
de cabelo preto e grosso, com uma trança que balançava a cada passo. Usava uma saia colorida e, em suas mãos, um lenço de seda. Parou bem no meio da praça. Levantou o olhar. Sorriu, como se soubesse que a história havia terminado como devia. Que o coração que ela tocou com seu aviso não apenas havia mudado um destino, mas várias vidas. Ninguém mais a viu. Ou talvez sim. Mas a maioria das pessoas, quando cruzam com um anjo, apenas sentem um arrepio, ou uma suspeita de ter vivido algo fora do roteiro. E então, esquecem. Ou negam. Ela não. Ela sabia que havia cumprido seu propósito. E foi embora. Porque o mundo está cheio de histórias que não buscam testemunhas, mas almas dispostas a ouvir. Porque a intuição não é um acidente, mas a voz do divino sussurrando nas dobras do tempo. Porque há verdades que não se gritam, se revelam. E há vidas que não se salvam com lógica, mas com fé. Essa fé cega, trêmula, que nos faz girar no último segundo. Essa voz que nos diz, volte. Você ainda pode mudar tudo. Porque nem sempre se trata de correr para frente. Às vezes, o milagre acontece quando escolhemos dar a volta. E voltar. Se esta história te emocionou, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante? De onde você nos está assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.